A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, né? E eu quero trazer a vocês aqui essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. E o tema de hoje, como você viu aí no título, se chama A Casa de Eli. Por que a Casa de Eli? Nós vamos descobrir. Hoje é o primeiro áudio, a Casa de Eli. Deus, ele dá oportunidades, ele escolhe as pessoas, né? E as pessoas acabam vindo para a presença dele. Aí aqueles que não querem, ele também não força, mas ele dá oportunidades. A partir do momento que a pessoa recebe um dom, o dom é uma ferramenta, não é um enfeite na vida dela, é um dom, que é uma ferramenta. E ela tem que usar esse dom para granjear almas, para ajudar a ganhar mais almas. Somos um corpo. Tem partes do nosso corpo que não faz nada, mas tem parte que já faz muitas coisas. Essas partes que não faz nada, por incrível que pareça, são as mais importantes também. Então, nós temos aqueles que pregam e que buscam pelas almas. E o que esse texto vai nos ensinar? Você que estuda comigo já há anos e conhece a maneira que o pastor Alex prega, e a maneira que eu ensino, é que em tudo há um ensinamento aqui, né? E nós vamos descobrir que a Casa de Eli são várias igrejas por aí afora. E infelizmente a maneira que é ministrado por eles, às vezes, em momentos de ira, nós culpamos Deus. Nós acreditamos que Deus é o culpado por aquela situação. A gente acaba achando que Deus é o culpado. Então, a gente para de ir para a igreja achando que isso também vai melhorar. A gente para de andar nos caminhos do Senhor. A gente culpa Ele, porque Ele não agiu. Mas será que foi Ele que não agiu? Nós vamos pesquisar, nós vamos investigar, nós vamos esmiuçar. Pegue a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia juntamente comigo aqui, em 1 Samuel, no seu capítulo 2 e no verso 27. O tema na minha Bíblia está assim: profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestarei mais, ou não manifestei, na verdade, a casa de meu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Verso 28. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para sacerdote, para oferecer sobre o altar, sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está usando aqui um profeta para chamar a atenção de Eli. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Esse comecinho está dizendo que Deus escolheu a casa de Eli para ser abençoada. Olha, vocês não precisam trabalhar, tá? Vocês não precisam trabalhar. Vocês não precisam acordar cedo, não precisam fazer serviço pesado. Vocês não precisam trabalhar. Por quê? Porque vocês vão ser os sacerdotes do meu povo. Então, quem vai abençoar vocês é meu povo. Deu para entender? O que acontece? Eu acho que algumas pessoas que já tá mais ou menos pegando o que eu quero falar. A corrupção dentro da igreja.
pastores, tesoureiros, pessoas que cometem furtos, é isso mesmo, furtos dentro da igreja. E o culpado é Deus. Todo mundo vai apontar o dedo para Deus, que vai dizer que Deus não está fazendo nada. Quando você entender o que é misericórdia, porque se tudo que a pessoa fizer errado, Deus, já mata, eu não estaria aqui, nem você estaria aí me ouvindo. Nós dois já tinha ido embora. Mas a misericórdia dele dura eternamente. E acontece que Deus vai dando corda, só que uma hora ele puxa um anzol. Sobre o nariz de cada pessoa tem um anzol espiritual. Quando a hora que ele fala que vai puxar, aí você vai ver o que é dor mesmo. Então aqui nós estamos entendendo que existem igrejas corruptas, que estão perdendo o foco, a visão das coisas. Se você for ver, Deus está perguntando, por que dais coices contra os sacrifícios, contra as ofertas de manjares que ordenei na minha morada? Quer dizer, que os homens estavam honrando mais os seus filhos do que o próprio povo de Deus. Eu vou dar um exemplo assim, ó. As pessoas pegavam da oferta e falavam, meu filho vai fazer aniversário mês que vem, então eu vou dar um carro para ele, já que eu sou pastor, né, e eu tenho bastante ofertas ali da igreja. Ele pega o dinheiro da oferta ou dos dízimos e compra um carro novo para o filho dele. Aí o filho dele começa a andar chiquérrimo. E a irmãzinha que bancou uma parte daquele carro tem que pegar uma condução, um ônibus lotado, andar uma boa caminhada debaixo de sol, às vezes debaixo de chuva, e chegar cansado ou com dor em alguma parte do corpo, sentar no culto, assistir o culto, ver o pastor falar um monte de abobrinha que às vezes não tem nada de Deus, e aí ela vai embora sem receber a vitória. Por quê? A vitória foi tomada dela. Ela não recebeu a vitória, ela foi tomada dela. E o que Deus está falando? Deus está dizendo isso, olha, vocês têm honrado mais os seus filhos do que a mim, para engordar os seus filhos, né? Para deixar os seus filhos crescerem. E o meu povo está ficando perecendo. O meu povo está perecendo. Vocês imaginam, meus irmãos, que quando eu peço uma oferta para vocês para me ajudar nas cestas básicas, o projeto Cestas Básicas, graças a Deus, muitos de vocês entenderam, sabe? Eu não consigo dar mais que 15 cestas básicas, mas pelo menos 15 cestas básicas nós estamos honrando. Então, eu fico feliz que todo mês nós estamos dando 15 cestas básicas. Isso faz o quê? Faz com que a gente consiga, meus irmãos, ajudar pessoas. E ajudando pessoas, a gente agora consegue ver que a obra não está só no falar, mas também está no agir. Deu para entender? E se ela está no agir, meus irmãos, isso já nos ajuda demais, por demais. Por quê? Porque a gente agora não está somente ouvindo, mas também praticando. Agora imagina se eu pegasse essas ofertas, meus irmãos, fosse lá para o centro de São Paulo e comprasse tudo de roupa para os meus filhos. Imagina. Imagina se eu trocasse as telhas da minha casa, que algumas estão com problemas. Imagina se eu comprasse roupas para mim, que eu estou com as mesmas há um bom tempo. Imagina se eu me preocupasse com os meus sapatos, ou com os sapatos dos meus filhos. Não, eu não posso tocar naquilo que é santo. Esse comecinho de mensagem aqui é somente para você entender que existem salafrários, mas também existem homens de Deus. Então não podemos arredondar, dizer que todo mundo é igual. Não, nunca, jamais. Podemos dizer o quê? Que alguns cometem erros, outros não. Deu para entender? Então, hoje foi só o primeiro dia para a gente conversar, entender, colocar alguns pingos nos is. E amanhã eu pego um pouco mais pesado, amanhã eu chego um pouquinho mais forte na mensagem. Hoje foi só a introdução, o comecinho dessa mensagem. Amém? Bom, meus amados irmãos, está fazendo aniversário hoje a Ana Beatriz. Ela é sobrinha da Odivânia.
A Ana Beatriz é lá da Bahia, né? Um grande abraço para Odivânia e Ana Beatriz, feliz aniversário. Hoje é seu dia, varoa. Curta mesmo, tá? Deus abençoa grandemente a vossa vida. Hoje é aniversário também do Décio Lopes Marcos, daqui de São Paulo. Feliz aniversário, meu amigo. Deus abençoa grandemente. Bom, eu acredito que aniversariante de hoje é só. Mas anota aí a lição de casa antes que eu esqueça. A lição de casa é Salmos 25:14. Salmos 25:14. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns recadinhos. Eu ainda não tenho aqui. O que eu posso falar para vocês é que nós temos um quadro novo. Esse quadro novo é onde você pode me fazer perguntas bíblicas. Eu vou ajuntar um total de perguntas e vou estar respondendo em um áudio, 2, sei lá, né? Explicando para você certas dúvidas que você pode ter. Muita gente me faz pergunta. Aí eu pensei, que tal todo mundo saber das respostas do que você quer saber? Perguntas bíblicas, né? Olha só. O quadro, você faz as perguntas e eu respondo para você, tá? Quando o pastor Alex errar algum versículo, alguma coisinha, não se acanha não, você pode me chamar a atenção. Às vezes é uma correria e eu não tenho visto, né? Mas você pode falar sim, eu não fico bravo não, tá bom? Para os aniversariantes, faz uma lista, meus irmãos, dos aniversariantes e me dá, mas uma semana antes, né, dos aniversariantes fazerem aniversário. Ou quem já tiver mais à distância não tem problema não. Quem vai fazer aniversário em fevereiro, pode me dar aí, meus irmãos. Eu já deixo anotado aqui, ó. Eu também não cobro para pregar e dar palestra, tá bom? Se alguém aí tiver em dúvida, pode me convidar. Eu não cobro. Simplesmente a passagem minha e da minha esposa, né? Se você perder o meu número, como você pode achar? Lá no Facebook, na minha página Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Irmãos, façam grupos para evangelizar, meus irmãos, para vocês mandarem para os seus amigos. Amém? Bom, parou de receber o cafezinho? Faz assim, apague meu contato e adiciona de novo. Visite, meus irmãos, meu canal lá no YouTube, tá? Eu tenho colocado muita coisa boa lá no YouTube, tá? Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Vai lá, eu espero vocês lá. Abraços e aniversariantes, tem que me pedir uma semana antes, né? Como eu já disse. Contatos para você me convidar para pregar, para dar palestra. Anota aí. 11 9 5618 8781 ou 11 9 30 18 0870. Quer que o pastor Alex vá na sua cidade, na sua casa, na sua igreja para pregar a palavra de Deus? É só tomar nota aí e me convidar. Bom, também quero mandar um abraço aqui para as seguintes rádios que passam o cafezinho com Jesus. Deixa eu anotar aqui. Rádio Adoradores do Rei, baixe pela Google Play, pastor Rafael, lá de Minas Gerais. Rádio FM 104,3, lá de Taboca, município Capitão de Campos, lá no Piauí, na direção do presbítero Raimundo Antônio. Que maravilha! Rádio Sintonia FM da cidade de Teófilo Otoni, lá de Minas Gerais, um irmão Airan Rolim, né? Rádio Web Paraíso, pastor Cícero Araújo, lá de Minas Gerais, baixe pela Google Play. Ele está me prometendo que uma hora vai me levar lá e vai ser uma bênção, tá? Rádio Resgate Net Web, na direção da irmã Rosângela e do Robinho, amém? Abraços também para a Rádio Tarum FM, você pode baixar pela Google Play, ela é comandada pelo irmão Deneval, lá de Santa Catarina. Por hoje é só e amanhã tem mais.